E aí pessoal, beleza? Aproveitei aqui que estou fazendo umas correrias aqui do dia a dia e fazer mais um vídeo aqui para a gente falar um pouquinho de religião, né? Para variar. É o seguinte, muitas pessoas falam que Jesus, ele era muito inteligente, Jesus. Ele era um homem atemporal, que a inteligência dele nada se compararia ao tamanho das suas inteligências, dos seus ensinamentos. Pessoas falam, né, que os ensinamentos dele era muito bonito, ele ensinava coisas que realmente valiam a pena de seguir. Então são esses ensinamentos que muitas pessoas falam que Deus, que Jesus que teria feito, teria orientado. Eu vou comentar aqui um ensinamento que está no livro de Lucas, lá no capítulo 14. Lá começa a falar que Jesus, ele vai na casa de um fariseu lá, que é um líder religioso. E outra coisa, aí ele faz uma pergunta para esses fariseus, porque lá tinha uma reunião, tinha mais fariseus junto nessa casa lá do fariseu religioso. Então Jesus pergunta para aquele pessoal se era lícito curar no sábado. Ninguém responde, claro, né? Porque as leis mosaicas, eles proibiam que você fizesse qualquer coisa sábado. Qualquer coisa, se você não podia trabalhar, você não podia fazer nada sábado. Então Jesus pergunta se era lícito, se era correto você curar no sábado. Ninguém responde, claro. Então aparece imediatamente um homem que ele sofria lá de um problema de retenção de líquidos nas partes do corpo, chamado de hidrótopo e alguma coisa. Hidrópico, lembrei. Ele tinha um problema de hidrópico, ele tinha essa acumulação nos membros de líquidos. E ficava inchado os braços, as pernas. E esse homem, por sorte dele, ele encontrou Jesus. Aí Jesus salva esse homem, Jesus cura esse homem dessa doença. Aí depois Jesus ainda vai dar um ensinamento ali. Ele diz o seguinte: qual de vocês que vendo um filho ou um boi caído em um poço, não sairia para salvá-lo? Então Jesus ali ele deu uma aula de como ser uma pessoa correta, de como fazer o bem. Porém, esse Jesus, eu acho que ele tinha amnésia, cara. Porque se Jesus ele é Deus, ele sempre existiu. E no Velho Testamento ele se esquece de um caso que ocorreu no Velho Testamento. Um belo dia, um homem estava colhendo lenha num dia de sábado, quando os filhos de Israel, os filhos de Deus, estavam andando por lá e viram, pegaram o cara em flagrante, colhendo lenha no sábado. E segundo as leis mosaicas, o sábado era sagrado e você deveria seguir. Você não deveria trabalhar no sábado. O sábado você tinha que guardar esse sábado. E o que fizeram com esse homem? Levaram até Moisés. E lá o Moisés também não sabia o que deveria ser feito com esse homem. Então ficaram esperando que Deus falasse o que devia ser feito. Eles ficaram lá em guarda com esse homem, até que Deus deu a ordem para que Moisés levasse o homem, o que estava colhendo lenha no sábado, para fora do arraial. Nesse contexto, eles estavam saindo do Egito já, estavam lá no deserto, e eles viviam em tendas. E quando eles paravam, já que eles eram nômades, eles montavam o tabernáculo como se fosse um templo no centro, e em volta eles faziam as suas cabanas, as suas barracas, que eles eram nômades, beduínos lá do... Então pegaram esse rapaz, levaram ele para fora do arraial, e lá fizeram como Deus mandou. Eles apedrejaram esse rapaz até a morte. Então aqui você já vê que Deus, o Jesus, ele tem amnésia, cara. Ele não podia... Como é que ele esqueceu dessa ocasião? Por que no Velho Testamento essa ideia de salvar um boi, de salvar o filho, não foi válido? Jesus, você tá com amnésia, cara? Você não lembra disso? Tá escrito no seu livro, cara.
Então você vê que a religião ela tem essas incoerências terríveis. Se você fizer uma breve reflexão sobre essas histórias, você vai encontrar milhares de incoerências, de contradições. Jesus, sendo onisciente, sendo o próprio Deus, sendo o Espírito Santo, ele já deveria saber dessa ocasião. Porém, em Lucas, ele vai contrário o que já foi ensinado. E ele abre exceções, que se for um caso de curar, para salvar alguém, aí pode, beleza? Mas só que ele está se contradizendo, porque a Bíblia diz, lá no Velho Testamento, claro, que no sábado deveria ser guardado e nada deveria ser feito, nem curar e nem salvar ninguém. Então, esse Jesus, ele tem amnésia. Se ele é o mesmo Jesus lá, o mesmo Deus, ele mudou. Então, ele não é imutável, como fala que Deus, que Jesus, ele não muda. Então, ele mudou. Continuando no livro de Lucas, começa a falar sobre que em uma certa ocasião, Jesus estava em um local e ele observou que as pessoas, eles estavam num local, numa festa, se eu não me engano, de casamento. Foi o que deu para entender. E que Jesus estava observando como os convidados se comportavam nessa festa de casamento. Então ele começou a dar seus ensinamentos. Nossa, que ensinamentos! Aqueles ensinamentos que nenhum ser humano poderia pensar. Ele é algo fora do normal, algo que só um Deus poderia pensar nisso. Então ele falou o seguinte: se quando você for convidado para uma festa de casamento, nunca escolha os lugares mais importantes para sentar na mesa. Porque para Jesus é muito importante você saber sentar na mesa. Se você não souber sentar na mesa, esse é um ensinamento que realmente precisa. Eu não sei como é que seria a humanidade sem um ensinamento desse tipo. Então, voltando ao assunto. Aí Jesus viu que os convidados estavam sentando na mesa e estavam escolhendo os lugares mais importantes, segundo ele. Aí Jesus diz o seguinte: olha só o nível da inteligência. Se você for convidado para um casamento, escolha o lugar, o pior lugar. Porque a mesma pessoa que convidou você pode ter convidado uma pessoa muito mais importante que você. Então ele pediria para que você desse o lugar para essa pessoa mais importante e você sentaria no último lugar envergonhado. Então, para Deus, para Jesus, isso é um ensinamento muito importante. Você saber sentar em uma festa de casamento, você tem que saber se comportar. Isso aí realmente é uma informação mesmo que eu não sei como é que a sociedade, a humanidade se desenvolveu sem esse ensinamento. Nossa, que ensinamento, viu, pessoal? Eu fico me perguntando como seria o mundo se a gente não soubesse escolher um lugar numa festa de casamento para sentar. Como seria o mundo? Será que o mundo era pior? Então esse é o ensinamento de Jesus. Jesus, o ser mais inteligente do universo, ele não ensinou como criar antibióticos, ele não ensinou a como fazer um transplante de órgão, ele não falou sobre a vida microbacteriana, a vida microscópica, não falou nada disso. Ele estava preocupado com como as pessoas iam se sentar em um casamento. Ele não falou sobre como desenvolver a energia elétrica, algo que mudaria a humanidade. Ele não falou em computação, em internet, em smartphone, não. Para ele é mais importante você saber como se sentar numa mesa. Isso é um ensinamento, pelo menos eu penso que isso não é um ensinamento que uma divindade que tem muita inteligência deveria ensinar. Beleza, é interessante você saber sentar numa festa, sim, se comportar é legal. Mas Jesus, ele não poderia ter ensinado outras milhares de coisas mais importantes, coisas que fossem à frente do seu tempo, algo que as pessoas não conseguissem compreender na época, mas que depois fosse mostrando que aquilo realmente aconteceria. Ele poderia muito bem já ter mostrado como é que seria a cura da lepra com remédios, ajudando a medicina a se desenvolver. Mas não, Jesus estava preocupado em como você deveria sentar numa mesa. Esse é o ensinamento desse Deus que é tão inteligente. Aí muitas pessoas vão falar: não, cara, mas o ensinamento é mais profundo, é sobre como você não se exaltar e depois se ser humilhado. O ensinamento é esse, cara. Esse ensinamento é irrelevante.
que bobagem, ninguém quer saber quem que vai ser exaltado ou humilhado. Isso não faz isso para a nossa vida, é bobagem, a gente vai aprender isso na prática. Você aprenderia isso na prática. Se você for para uma festa de casamento e sentar no lugar, você aprenderia na prática, você, com erros e tentativas. Agora, se Deus, Jesus, ele quisesse realmente ensinar algo, que ensinasse coisas que estivesse centenas de anos, milênios de anos à frente, coisa que ajudaria a humanidade a se desenvolver, para que a gente tenha uma sociedade melhor. Mas Jesus não, ele está preocupado como você vai se sentar numa mesa. Nossa, esse é um ensinamento, realmente, eu não sei como é que eu vivi esse tempo todinho, sem saber me comportar numa festa de casamento. Jesus, ele tinha muito essas coisas, cara. Você vê que o primeiro milagre dele, ele não foi curar o câncer do mundo. Não, o primeiro milagre dele é transformar água em vinho, porque beber... Acho que Jesus, ele é o Deus do casamento, né, cara? Ele adora casamento, porque nessa outra ocasião ele tá lá, numa festa de casamento, aí acaba o vinho, não tem mais vinho, aí a galera fica com vergonha, porque cadê o vinho? Aí Jesus, cara, muito inteligentíssimo, vai fazer um milagre que vai mudar a humanidade. Todo mundo quer beber vinho? Nossa, que milagre. Eu acho que esse Deus aí é o Deus do vinho. É o Dionísio, é Jesus, né? O Dionísio está copiando Jesus, não é isso? Aí Jesus, preocupado, cara, com a falta de bebida, ele pede que encha lá um monte de barril lá, de vasos de água, e ele transforma em vinho. Outro milagre também que é muito importante para a humanidade. Como seria a humanidade sem vinho, sem uma água, sem esse milagre? Então, pessoal, vocês veem aqui que é uma análise simples. Você vê que os ensinamentos de Jesus, que muitos dizem que é inteligentão, que é não sei o que estavam... Muitos deles foi copiado aí do Buda, aí, de vários outros filósofos antigos. Isso aí nem original de Jesus é. Esse aqui, pessoal, foi o nosso vídeo. Com pouco, foi improvisado, resolvi fazer um vídeo na hora e falar um pouquinho a respeito dessas coisas que a gente vê na Bíblia. Então, pessoal, isso aqui foi o nosso vídeo de hoje. Deixa um comentário aí a respeito e compartilhem. E muito obrigado, galera.